Que saco que ela devia para me trocar aí. Ela é professora. Você defendeu esse trabalho num TCC seu? Isso. Da pedagogia. Pedagogia, né? A história da banca dela é interessante. Se você puder contar, a gente agradece. Foi massacrado, né? Um pouquinho. Então, boa noite, né? Meu nome é Vivian. Eu sou professora e pós-graduanda em psicomotricidade, né? Atualmente, né, eu dou aula para educação infantil de 4 anos, lá na Querima, eu acho que vocês conhecem, já ouviram falar, pelo menos, né? Eu não sei o que o Miguel já falou sobre uma pessoa. Nada, então tá bom. Então, assim, eu cresci, né, na escola, na Querigma, né, a minha formação toda pessoal foi lá, inclusive a Patrícia me deu aula também, de pequenininha e tudo, e, assim, como o Miguel tá falando, a minha experiência na faculdade teve os pontos positivos, mas também negativos, né. Vocês sabem muito bem que o meio na faculdade não é o meio mais cristão que a gente conhece, né? E assim, eu tive muito, assim, desacordo por conta disso, porque assim, o que era muito falado pra gente, principalmente em aula de psicologia, é a questão do ensinar gênero pra criança, né? E eu discordava, eu falava assim, olha, isso não pode ser feito, né? Isso é um crime, algumas coisas que falaram infringia muito a intimidade da criança, assim, né? E aí ocorriam uns debates, assim, né? É mais massacre que debate, né? Por falar a verdade. E no meu TCC, foi também um projeto, assim, bem... como a faculdade inteira, o TCC também não ia ser fácil. A coordenadora, nossa, um monte de professor veio falar um monte de abobrinha. A coordenadora do curso, faltando assim, uma semana para apresentar, para defender ela. Olha, não dá para você apresentar isso, porque isso é loucura, isso quem pensa é você, não sei o quê. Falou, eu falei, não, tá pronto, não tem como fazer, não tem como fazer um TCC. Orientador? Você teve orientador? Então, É uma novela também, eu queria que o meu orientador fosse o Luiz, sabe? Eu não sei se vocês conhecem o Luiz. Conhece, deu aula aqui pra gente uma vez. O Luiz Novaes, Isso, que veio aqui. Falou sobre a Boris Letícia lá, aquele dia. Alguns estavam aqui. Bom, eu pedi para ele me orientar, só que como ele não é contratado, então ele ficou como co-orientador, mas foi ele meu orientador, né? E aí eu falei, olha, Luiz, eu gostaria de falar da visão biológica, né, do gênero, da visão legislativa, porque tem gente que só acredita, assim, que você não pode fazer uma coisa, só fala assim, olha, a lei é essa, você não pode fazer. E a visão da igreja, né? Só que aí ele falou assim, olha, a visão da igreja, por mais sábia que ela seja, se você colocar igreja no seu trabalho, pronto, todo mundo vai fechar o ouvido, ninguém vai ouvir. Porque vai falar, é porque é da igreja que tá falando. Então, assim, eu montei meu trabalho na visão legislativa e biológica, né? E assim, foi até assim, engraçado, mas um jeito nervoso, porque no dia do meu TCC eu apresentei, falei, e aí tinha um professor que não falou exatamente nada, só ficou quieto assim, não expressou a reação, aí não dá pra saber se a pessoa, né, que ela pensa. E o outro, nossa, aí ele ficou muito bravo, foi no céu e voltou, assim. E é daquelas pessoas assim, eu tenho a minha opinião, você aceita. Mas a sua, eu não concordo, eu não aceito, entendeu? Assim, então era mais difícil ainda. E ele falou, e assim, eu tava tão nervosa, tão agitada, que ele começou a falar, ele era professor de história, sociologia. Ele começou a falar e eu fiquei, gente, nossa, como eu sou ignorante, eu não tô entendendo nada que ele tá falando em relação ao meu trabalho.
nossa senhora, deve estar ruim mesmo, sabe? Aí você já fica assim. E aí depois que acabou, o Luiz falou, olha, fica tranquila, porque você apresentou perfeitamente bem, né? E ele não tinha como atacar o seu trabalho, então ele falou coisas que não faziam Muitas sentido. coisas, né? Aí eu falei, menos mal, né, assim, porque eu fiquei, ai, gente, e agora, né? Bom, mas é isso, sobre o meu TCC, assim, sobre Aí, minha que formal, formação. quem que foi o seu orientador formal? A Gabriela. Era pra ser a Gabriela? coordenadora Castelano. Castelano? É. Mas parece, o Luiz me falou que uma das orientadoras pulou fora Pulou do fora. barco É. assim, pouco tempo antes, né? Era a coordenadora do curso. Era coordenadora. Uma semana antes ela Uma pulou semana fora, antes 2 semanas pulou antes ela fora. pulou fora, mudou o orientador, aí no dia a orientadora também não foi. Não foi, é. Eu falei, não, sim, e era assim, para ser uma apresentação de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Foi 1 hora só assim. Eu falei 15 e ele rebentou com o resto, assim, sabe? Mas enfim, né? Se E a o gente outro? quer. O outro no final não falou nada. Nada, Nada. nada. Era só os dois? Só os dois. Ah, E a aí terceira tava- faltou, né? E aí tava o Luiz na sala também. Mas enfim, foi isso, né? Se a gente quer defender aquilo que a gente acredita, a gente pode ser, né, criticado, pode ser perseguido, né? Bom, então, do meu trabalho. Bom, que é a ideologia de gênero. Eu trouxe um vídeo, assim, muito simples, de 2 minutinhos, assim, para ilustrar bem rápido o que é o que é. Tá sem som? Tem esse Tem problema. legenda. Deixa eu- Será que ele dela sobre o computador não vai aumentar, tá no máximo? Por causa do cabo. Ah, por causa do cabo, né? O cabo não transmite. Mas dá pra usar o som do computador. Uhum. Gabriela Castelano. Você não tem Bluetooth aí Mas ela no computador? tá hoje, tem que ser. Não, Tem, sim, tem, bem, tem. isso tudo eu tô curioso, porque talvez seja fácil, talvez seja parente do Castelano lá, do Duarte, né? Esposa, talvez, ou irmã, sei lá. Acho que eu fico pensando. Não, acho que não pode ser. Não Só conheço Acho que o tem aquele da mais. sociologia e filosofia. Dá play aí. Ele conhece É. depois quando. Ah, tá. Você É vê que uma os das caras duas, né? só Uma pagam DVD superioridade, e né? O uma- cara Não, fez uma crítica vale, só fala um monte. Não, esses caras são organizadores, pelo amor de Deus. Tá em inglês? Tá em francês. Não deixa assim, não vai. Tem a legenda, assim, não é Vai, estranho só unidade assistir. francesa. Troca o barco aí no DDM. Só volta o... É.
especificadamente, isso é ideologia de gênero, né? Parece uma coisa muito, assim, né? Uma coisa muito chucra, mas infelizmente é o que está sendo ensinado, né? Informação de professores para colocarem isso em formação das crianças. E isso é um problema muito grande, né? Bom, vou explicar. Bom, o primeiro tópico é o conceito de gênero que eu vou conversar com vocês. Então, onde tudo começou, certo? Então, esse conceito, ele se elabora, se orienta, né, em um itinerário que vem de Nietzsche, de Engels, de Marx, de Freud também, e se consolida com Foucault e mais outros 9 pensadores, né? E assim, Peirce, que é um autor, ele fala que a liberdade de escolher é o valor supremo da pós-modernidade. Então todo mundo tem direito a tudo, mas ninguém é obrigado a nada, certo? Bom, e nessa perspectiva, as concepções de Judith Butler, eu não sei se vocês conhecem ela, sim, né? Então vocês sabem que não é muito, né? Sim, né? E ela uma das principais isso, em matéria de gênero, né? Ela defende, assim, algumas coisas horrorosas que ela fala, né? Assim, e assim, vendo por essa perspectiva, faz sentido então o que ela fala, certo? Porque para ela não existe qualquer ligação biológica, ligação entre biologia e o papel social. E ela também fala que a feminilidade e a masculinidade não são traços estáveis, fixos, né? E prévios, nossos, seres humanos. E que não existem identidades sexuais, apenas expressões de gênero, certo? Então, e modelados pela cultura, pela sociedade. Então, assim, se hoje eu sou uma mulher, por quê? Porque quando eu nasci, meus pais me colocaram um vestido, na escola me colocaram na fila das meninas, me moldaram para que isso fosse formado. Não que eu sou assim, porque a minha genética é assim, a minha criação, a minha formação biológica seja assim, certo? E eu, com certeza, não sei, vocês já devem ter ouvido aquela moça também, a Simone Bauer, falando do não se nasce mulher, fazem na mulher. A Simone de Beauvoir. Isso. Então, o fundamento daquilo que é apresentado como uma nova filosofia da sexualidade, né? E de acordo com o pensamento, então, o sexo não é um dado originário da natureza do homem, né? Que deve aceitar e preencher de significado pessoalmente isso, né? Mas é uma função social que cada um decide autonomamente o que quer ser e que agora, então, a sociedade decidia, mas agora é você que decide, certo? E o significado do gênero, né, assim, mais prontamente, assim, ele se desenvolveu em 1955 com um caso. Também não sei se vocês conhecem o caso da família Raymer. É que um filho se suicidou? Isso, esse mesmo. Em 1955 teve lá o Dr. John Money, né? Tá, esse mesmo. E aí ele trabalhava com casos de hermafroditismo, né? E aí então ele utilizava esse vocábulo do gênero, né? E para explicar o quê? Em referência a uma identidade sexual que não coincidiria com a identidade biológica, né? Porque até então a palavra gênero era mais para explicar o quê? As distinções de ordem gramatical, não para definir a pessoa, certo? E aí ele afirmava aquilo que designara por identidade de gênero de uma pessoa
que dependia exclusivamente da educação recebida e podia ser diferente do sexo biológico. E aí o Peters, ele fala, né, que o Money estabeleceu uma distinção entre sexo, a noção biológica, e gênero, o papel social. E a equipe dele falava assim, né, é uma coisa até absurda de se ouvir, mas que uma criança até os 2 anos, ela não tinha um sexo definido, ela tinha um sexo neutro. Então, o que você moldasse ela seria, certo? E aí e ainda falou que poderia ser moldado sem estresse nenhum psicológico. Sim, como se fosse uma massinha. Você pega e faz o que quiser e pronto, né? E aí foi quando a Janet e o Ron, né? Os pais dos gêmeos, eles passaram lá pelo acidente com o Bruce e ele perdeu, né, o órgão reprodutor dele. E aí, como eles tinham visto numa entrevista na TV sobre essa questão de você poder criar um menino como menina, vice-versa, e não ter problema nenhum, eles falaram, se não tem problema, por que a gente não, devido ao fato já ocorrido, por que não tentar também, né? E aí, aí eles procuraram lá o John Money e ele falou assim, bom, então, daqui 4 meses, então nós vamos fazer a cirurgia para ficar transformá-lo aparentemente numa mulher, numa menina, e vocês não devem, em hipótese alguma, falar para ele isso, né? Falar que ele era um menino e aí teve um acidente e aí transformaram ele. Não fala. Cria ele como se ele fosse uma menina, sem problema algum, né? Porque até então era igual. Não tem problema, então, ok. E aí o que aconteceu? A mãe deles, mais tarde, ela relatou que quando os dois foram crescendo e tal, e aí o Bruce, que virou Brenda, ela colocava vestido, tratava que nem menino e ele ficava muito revoltado. Ele rasgava o vestido, ele queria fazer xixi em pé, ele não queria fazer sentado. E isso mais pra frente na escola foi um problema, porque não socializava. O pessoal os alunos da época ficavam falando, é uma mulher das cavernas, porque aparentemente é uma menina, mas é postura de homem, porque, né? E aí, o que aconteceu? Quando estava na adolescência, o Dr. Money lá pegou e se afastou, porque ele já tinha feito as experiências que ele queria. Então ele falou, pronto, meu trabalho acabou e deu certo. Deu certo, olha só. Eles fizeram tratamento hormonal no Sim, sim, ele teve que tomar. Sim. Peraí que eu já falo desse. Tá. Ok. Então, assim, depois que acabou a parte que interessava pro Dr. Money, ele pegou e fez o quê? Tchau. Já era, só nunca mais fala disso pra ele. Pronto, acabou. E aí, o que aconteceu? Na adolescência, as revoltas começaram a ficar maiores. Ele teve mais sentimento de suicídio, assim, ele não queria viver mesmo, sabe? Porque, imagina, deve ser uma confusão muito grande. E ainda mais na adolescência, que é um período muito difícil, que os hormônios estão, assim, descontrolados, né? E aí, então os pais resolveram contar a verdade pra ele. E aí eles ficaram assim, né? Imagina você falando uma coisa dessas pra um adolescente, né? Aí já foi muito difícil. E aí, enfim, aí o Bruce, que virou Brenda e depois David, quis mudar, né? Quis voltar para o que ele era verdadeiramente. E aí, depois de 5 anos fazendo cirurgia, fazendo tratamento, né? Toda essa mutilação que eles tiveram que refazer, porque já tinha sido feito no corpo dele, ele falou que assim, que todo esse processo que ele passou físico
de mutilação, de cirurgia, enfim, não se compara nada ao sofrimento que ele tinha dentro dele. Porque ele não entendia como alguém podia ter feito isso com ele. Eles não souberam lidar, enfim. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, assim, quando ele já era homem, assim, né? Já tinha 23 anos, ele conheceu uma moça e se casou e tal, mas ele não podia ter filho. E aí, em 2000, a história deles tornou-se pública mesmo, assim, né? Com um escritor entrevistou a mãe e tudo tal, e aí a história tornou-se pública. E aí, o que aconteceu? O fim da história acabava que tinha sido uma coisa boa, que tinha sido um experimento de sucesso. E aí ele e o irmão dele ficaram... aí que foi a gota d'água, porque o irmão dele, o Brian, ele, assim, se perdeu. Começou a usar droga, foi e morreu de overdose. E aí o Bruce, ele decidiu o quê? Ele pensava o quê? Que a culpa do irmão, a culpa da morte do irmão era dele, porque ele que tinha sofrido tudo. Tudo que ele passou refletiu no irmão, por isso que o irmão teve esse problema com drogas, né? E aí ele ia todo dia visitar o túmulo e tal, e nisso ele já tinha se separado da esposa. E aí, 2 anos depois que o irmão dele faleceu, ele se suicidou. Ele não aguentou, assim, né? E pra família, isso foi a pior coisa, né? Você perder 2 filhos, assim, né? Os pais também suicidaram, não parece? Oi? Os pais também suicidaram, parece, depois, não suicidaram, não. Ai, no relato do livro Não não diz. conto dos pais, assim, mas não sei também. O segundo ponto, né, o caráter ideológico do gênero. Scala, que é o autor desse livro aqui, ele é um cara assim, super legal, ele faz vários paralelos no livro, sabe? Muito interessante o livro dele. Ele propõe o quê? Que a ideologia sempre parte de uma premissa não demonstrada, né? Que na verdade é indemonstrável, e a partir das suas consequências são deduzidas mediante raciocínios rigorosamente lógicos, né? E aí, no livro ele fala que as ideologias foram definidas como um sistema fechado, né? De ideias que se postula como um modelo através da qual toda a vida humana em sociedade deve ser reestruturada, né? E esse modelo, ele é concebido independentemente da realidade, não é, né, de forma alguma a experiência que deve alimentá-lo ou retificá-lo. Então, ignora o que tem, então é essa a ideia, pronto, acabou, né? E ela não está condicionada pela realidade concreta, mas é a própria realidade que deve defini-la como tal pela ideologia, certo? E uma vez estabelecido o modelo, seu objetivo é o de ser aplicado à vida humana, né? Como um molde no qual tudo está compreendido. E é uma antecipação da realidade, né? Um projeto que define o que e como deve ser essa realidade, né? E com efeito foi isso que aconteceu com a ideia do Money. Por quê? Ela, em 1958, ela foi avaliada por outros psiquiatras, né, norte-americanos também. E a questão é que se verifica uma inconsistência, óbvia, né, metodológica, no trabalho dele, especificamente com relação ao experimento do Bruce, certo? E aí, ele explica também que as ciências empíricas, né, elas elaboram hipóteses para explicar os fenômenos, certo? E quando essa hipótese é verificada experimentalmente, ela transforma-se em uma teoria, certo? E a verificação só é aprovada depois de um número de repetições, né? Ninguém testa uma vez e fala, é essa, pronto, acabou, né? E assim, na hipótese dele, não foi confirmado nenhuma vez. Porque é uma coisa impossível, inviável de você mudar
aí o sexo aparentemente e falar, deu certo porque não deu, né? O homem e a mulher têm sua natureza própria, não adianta, né? Querer mudar isso, né? E nessa concepção dele, a pessoa poderia definir sem qualquer limite o conteúdo da masculinidade e da feminilidade, certo? E colocá-la em prática sem nenhum limite, né? E essa escolha é o que denomina-se a orientação sexual, certo? E, bom, eu nem preciso falar que isso é um problema, né? É uma loucura se a gente, né, parar pra pensar mesmo, certo? Ai, que era a citação dele. Bom, o terceiro ponto, né, é sobre escola e ideologia, que é já mais a fundo no meu trabalho. Antigamente, né, o conteúdo, o currículo, que era o currículo das escolas, o que acontecia? Eles eram aparentemente neutros, porque tem tipo uma sequência para ser passada de conteúdos, iam lá e passavam, pronto, acabou, entendeu? E aí, em meados dos anos 70, na França e depois nos Estados Unidos e em outros países latino-americanos, eles perceberam que o currículo ele poderia entrelaçar relações ideológicas, certo? E aí, realmente, hoje a gente vê que assim, tudo é muito intencional, né? Assim, a escola é muito assim, não sei como posso dizer assim, é um veículo para depositar coisas nas crianças, certo? Porque os conteúdos que antes eram então aparentemente neutros, né? Eles começaram a ficar extremamente ideológicos, certo? E assim, a escola, graças a Deus aquele não, né? Mas algumas escolas públicas e outras particulares, de amigos conhecidos, assim, falam que tem professores que acabaram, assim, com a fé, acabaram com o conceito de família que as crianças tinham, assim, e é uma coisa muito, muito forte. Você coloca o seu filho numa escola achando que você está preparando ele, tá, né, dando a melhor educação possível, e aí vem alguém e fala que o conceito de família não é esse, que coisas erradas estão certas, certo? E isso vai criando um confronto muito grande, certo? E assim, Gandhi e Lima, eles explicam que é importante notar que a articulação entre os conceitos de ideologia, hegemonia, saturação e senso comum afasta, né, qualquer noção de falseamento da realidade ou manipulação, né, conduzindo à obtenção de um amplo consenso, né? Então, satura-se cotidianamente o estudante, o aluno, e através de um conjunto organizado de valores e práticas, às quais se atribuem significados fundamentais, de tal modo que essa forma, como se observa e se interpreta o mundo, torna-se única de maneira possível de se interagir com ele. Ou seja, então, é essa visão, pronto, acabou, certo? E essa situação, indiscutivelmente, diz respeito a um intrincado mecanismo de reengenharia social, né? Em que a educação ela é instrumentalizada e as instruções escolares, elas constituem-se, como eu falei, em um veículo poderoso que se colocam a serviço de uma danosa propaganda ideológica. Isso que eu expliquei para vocês, que a escola é ali o veículo que acaba, às vezes, com muitas das crianças, né? Então, portanto, essa formação da opinião pública, né, ela apresenta-se pelo seu matiz didático-pedagógico quanto os professores, certo? E eles são orientados pelas políticas públicas educacionais que assumem a postura de arautos da verdade. Então, é a verdade, pronto, acabou.
e a subjetividade, e eles acabam interpretando a história de maneira inequívoca, né? Eles acabam achando que eles são os donos da verdade mesmo, eles não erram, certo? E assim as crianças, elas tornam-se contribuintes para formar a subjetividade de toda a sociedade. E quem disse isso, não fui eu, foi também um escritor, chama Juan Sanahuja. Se essa pronúncia é Ele certa. disse isso criticando ou ele defendia? Criticando, tá? Bom, Mas o mesmo raciocínio pode ser usado a favor, né? Opa, a gente consegue usar na escola, implantar o que a gente quiser, então vamos usar a escola. Né? Você pode usar essa mesma ideia para defender ou para atacar. isso. Bom, o quarto ponto, né, que é a ideologia de gênero e desenvolvimento infantil, que é a parte biológica, certo? Tem o colegiado americano de pediatria, que eles divulgaram um relatório em 2016 que chama Gender Ideology Harms Children, que ninguém nasce com um gênero, certo? Todos nascem com um sexo biológico, certo? E gênero é um conceito sociológico, psicológico e não um conceito biológico objetivo, certo? E ninguém nasce com uma consciência de si mesmo como masculino e feminino. Essa consciência, ela se desenvolve ao longo do tempo. E como todos os processos de desenvolvimento, pode ser descarrilada, né, por percepções subjetivas, certo? E os relacionamentos, experiências adversas da criança, desde pequenininha até jovem, adulto. E assim, eles falaram que pessoas que se identificam como se sentindo do sexo oposto ou em algum lugar entre os dois sexos, nenhum nem outro, não compreendem um terceiro sexo. Elas permanecem homens biológicos ou mulheres biológicas, certo? E eles afirmaram também que a crença de uma pessoa que ele ou ela é algo que não é, na melhor das hipóteses, é um sinal de pensamento confuso, certo? E quando o menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina acredita que ela é um menino, um problema psicológico objetivo existe, certo? E que está na mente, não no corpo. Não é a mente que vai modelar o seu corpo, certo? E deve ser tratado como um problema, entendeu? Isso. E essas crianças que sofrem de disforia de gênero, que anteriormente foi chamado de transtorno de identidade de gênero, é um problema mental verdadeiro, né? Realmente não é uma frescura assim, né? E é reconhecido pela mais recente edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? DSM-5, e da Associação Psiquiátrica Americana, né? E essas teorias psicodinâmicas sociais, elas nunca foram refutadas até então, né? E de acordo com a DSM-5, bom, é o que eles falam, né? Que eles não são iguais, são diferentes. E de acordo com a DSM-5, cerca de 88% das meninas e 98% dos meninos que sentem essa confusão, sentem esse problema, eles depois superam. Depois que passam da adolescência, eles superam, certo? E assim, é a mesma constatação que a Sociedade Brasileira de Pediatria constatou aqui. Eles mostram que a maioria das crianças pré-púberes com não conformidade de gênero voltarão a ficar satisfeitas com seu sexo biológico próximo ali depois da adolescência, né? E segundo o Colegiado Americano de Pediatria, né,
As crianças que usam bloqueadores hormonais na puberdade, para personificação aí do sexo oposto, elas vão requerer uma vida inteira de medicamento, né? De aplicação de hormônio, sim, mais uma vez de mutilação. E esses hormônios, eles estão associados a um grande risco para a saúde, principalmente porque não é uma coisa natural, né? Então você está obrigando o seu corpo a aceitar uma coisa que não é dele, né? E também pode ter aumento de pressão arterial, a formação de coágulos sanguíneos, né? Acidente vascular cerebral e câncer também, né? Então, como que assim você pode sujeitar a criança a se expor a um risco desse? Por um momento assim que ela se sentiu confusa, sabe? É muito grave isso, né? E além disso, as taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto, né? E se submetem à cirurgia de mudança de sexo, ou seja, as pessoas se arrependem. Fisicamente não se compara com o drama dentro da cabeça da pessoa depois. Exatamente, porque a natureza, ela é muito sábia. Então, às vezes assim, a gente pensa bobeira às vezes, mas depois ninguém vive da bobeira, assim, né? E se vive, tem que procurar ajuda. Não dar voz pra essa bobeira e tipo, ai, pronto, eu sou assim. Não, não é. Sai voando, né? Certo. Bom, então assim, a entidade médica conclui que condicionar, né, as crianças a acreditar que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto é normal e saudável é abuso infantil, né? E endossar discordância de gênero como normal através da rede pública de educação e de políticas legais irá confundir as crianças e os pais, levando mais crianças a serem apresentadas às clínicas de gênero, onde lhes serão dados medicamentos bloqueadores da puberdade. Isso, por sua vez, praticamente garante que eles vão escolher, né, uma vida inteira de hormônios cancerígenos e tóxicos do sexo oposto, além de levar em conta a possibilidade da mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo quando forem jovens adultos. Ou seja, não tem benefício nisso. Não tem, assim, sabe? Por um sentimento, por um momento, você vai estragar seu corpo, você vai se mutilar. Sim, não é uma coisa boa, né? É muito melhor você procurar um tratamento, ver o que está acontecendo, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vê muito que é aquela coisa da mídia, de escolas, enfim. Se você não se sente do jeito que você é, então você não é. Você não é aquilo que você aparenta ser. Você tem que buscar, você tem que defender aquilo que você acredita que você é. E não é bem por aí, né? Bom, e aí eu não coloquei a parte legislativa, porque eu achei que não ia dar tempo, pra falar a verdade, né? E acho que não ia mesmo. Mas enfim, né? A nossa lei, ela é muito contraditória algumas vezes, né? Mas temos leis sim que defende a família, que defende que assim, a criança tem que ter uma educação neutra. Você não pode ensinar gênero para uma criança, você pode ser preso por isso, se os pais falarem alguma coisa, né? E isso foi até uma das discussões que eu tive com uma professora, porque ela publicou assim, no grupo lá da nossa sala, assim, uma foto falando assim, professor, educadora, você pode sim ensinar gênero e ninguém pode te proibir de falar sobre gênero, né? Aí eu vi aquilo e eu falei, isso não é verdade, imagina, né? Uma coisa absurda. Aí eu conversei com o Luiz, aí eu apresentei meus argumentos pra ele, né? Ele falou, não, com certeza, não pode ser preso, enfim. Aí ele me explicou, assim, a série de consequências, né?
E aí eu conversei com ela, né, assim, porque ela começou a aula já falando, gente, vocês podem, não sei o que lá. Aí eu peguei, né, na minha inocência, falei, professora, isso é um equívoco, né, na maior educação possível, porque nunca foi desrespeitar a professor, mas mesmo assim, né, ela se sentiu muito ofendida. Ela saiu assim, gritando, e eu até, todo mundo assustou, porque falou, nossa, que aconteceu? Que ela desrespeitou a professora, que a professora tá assim? E o engraçado é que assim, ela começou a falar da minha pessoa. Ela não falou do que eu falei, que ai, não tá certo e tal. Aí ela começou a falar que eu era muito quieta nas aulas, que eu era católica, assim, cega, não sei o que. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Eu nem falei disso, sabe, assim? E aí, assim, eles não têm argumentos, entendeu? E aí, por isso que depois eu entendi realmente, na prática mesmo, a importância de não ter colocado, mesmo querendo, a visão da igreja. Porque sem falar da igreja, eles já falam que você tá falando por causa da igreja, né? E... Os seus colegas, eles ficaram, assim, meio pra falar. Assim, eles concordam, eles concordaram comigo. Mas todo mundo tem medo de professor, entendeu? Aí então, uma lá, que era uma amiga mais próxima, ela falou, olha, professora, eu concordo com a Vivian. Nossa senhora, até o fim do semestre, assim, foi, porque as católicas ali tradicionais, não sei, foi assim, o semestre inteiro, aquela beleza, sabe, assim? E aí, tanto que foi até engraçado, porque no outro dia, eu entrei na sala pra ter aula normal, e aí a sala inteira ficou quieta, mas eu achei que tava quieto, ninguém tinha assunto, pronto, acabou. O assunto chegou. Aí essa minha amiga pegou e falou assim, Vivi, eu vou falar pra você. A gente tá falando de você. Aí eu falei, por quê? Porque a gente não entendeu por que a Ana Cláudia fez isso. A gente não entendeu, você não falou nada, não sei o que lá. Aí eu falei, eu também não, né? Mas enfim, aí no fim da aula, que ela assim descascou lá a batata comigo, ela, olha, a gente pensa diferente mesmo, veio e me deu um abraço, mas não pediu desculpa. Porque só pede desculpa quem faz algo errado, certo? E assim, e aí ficou, né, não sei o que. Eu esperava a sua desculpa. Não, coitada, não. E aí depois eu fiquei assim, nossa, sabe, assim, é uma coisa assim, que é aquela coisa do mesmo professor que eu falei lá que tava na minha banca. A minha opinião, todo mundo aceita, mas se você pensar diferente de mim, eu não aceito, porque eu tô certo, você tá errado, certo? Eu sou uma arauta da verdade, você não, entendeu? Bom, enfim, e essa é assim, uma pincelada no meu trabalho. Essas são as minhas referências. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá bom? Se vocês também tiverem perguntas. Eu tenho. Não, é que em 2017 teve aquele BNCC, né? Que introduziu o termo gênero na base comum curricular, né? Você chegou a ver isso. Aí depois, não sei, com essa mudança de governo, se tirou ou não. Houve essa história do gênero, assim, eles tentaram colocar na base nacional. Aí foi recusado, né? Foi recusado. Aí tentaram incluir nas municipais. Aí recusaram. Aí foi municipal, cada um. Aí tinha que cada cidade aceitar que não podia ter gênero. Assim, eles queriam de toda a lei, então algumas cidades, poucas aceitaram e a maioria não aceitou. Mas assim, teve que ter paulado cidade por cidade. Realmente foi um negócio triste, viu? Aqui em São Carlos não foi aprovado isso aí, mas tem cidade que foi aprovado, porque, vamos dizer assim, o corpo de vereadores não tinha ninguém que ia lutar, estava dominado naquele momento político. E aí, aqui em São Carlos tinha alguns vereadores, poucos também, que defendiam, então não conseguiram expor o absurdo aí, né? Mas você vê que tentaram várias vezes colocar na base nacional, né? E é bem interessante ver isso, quanto eles não aceitam essa discussão, justamente porque eles sabem que eles estão errados. A verdade é essa, que eles tentam impor essa ideologia de modo que eles não olham para a realidade, eles olham só para essa ideia que eles querem impor. Para eles é uma coisa de vanguarda, né? Que eles veem, sei lá, os caras
os liberais americanos fazendo lá, né, toda aquela coisa, então eles trazem para cá, aqui no Brasil, é aquilo incontestável, né? Só que se alguém contestar, não, você é retrógrado, você é isso, você é aquilo, eles não conseguem Mas expor e eles estão argumentar. tão mergulhados nisso, eles foram doutrinados de alguma maneira tão forte, eles estão ali. Então, se você contestar essa posição deles, você está tirando o chão deles de uma maneira, porque Exatamente. eles acreditam naquilo de uma forma tão assim, é como se fosse a lei da gravidade. Eu acharia isso quando eles se deparam com a própria incapacidade de debater com uma aluna e uma coisa que em tese ele tem um diploma e é especialista, sabe? Eles não conseguem debater racionalmente, ficam nervosos, frustrados consigo mesmo e acabam descontando. Exatamente. Essa professora, ela fez mestrado, doutorado, tudo nessa área de sexualidade. Ela escreveu um livro. Então, pra ela, uma menininha chegar lá e falar pra ela que ela não pode fazer, uma católica Tem que ter algo tradicional. errado com a pessoa. Exatamente. Nossa, assim, é uma ofensa. Mas é um você negócio falar. que na minha. Eu fico impressionado, na verdade, com o quanto esse pessoal é. Como que seria o termo? Provinciano, assim, né? Eles, quer dizer, o que eles creem como verdade é aquilo que foi passado para eles, que ensinaram para eles na universidade. Então, os caras nunca abriram o olho para ler um livro de uma pessoa que pensa diferente deles. Isso é uma coisa que eu acho impressionante, porque se eles fossem expostos a argumentos contrários. Porque quando alguém coloca ser diferente, então eles atacam. Exatamente. Eles levam aquilo de tipo, a melhor defesa é o É ataque. o método gramsciano de educação. Mas é porque eles pensam e aí eles têm uma capacidade de viver intensamente aquilo que eles pensam, eles acreditam assim, com todo o coração aquilo que eles pensam. Então se qualquer pessoa debater com eles, eles... Não são honestos. Infelizmente, não tem honestidade intelectual nenhuma. Geralmente esses ideólogos eles são ateus, certo? E eles colocam a sociedade como uma espécie de a parte social subordinante à parte biológica, certo? Como é que eles explicam desde os primórdios da humanidade essa questão? Porque em tese houve o ser uma biológico dominância é anterior ao do ser macho lá, né? ao ser O macho social, é mais forte. Vamos explicar dessa maneira, assim. Agora, o cara hoje em era dia, troglodito, o homem era mais forte que batia. Então, eles admitem que é o furo biológico aí. Eles não Se sabem, eles né? disserem isso, a biologia antecede a Eles parte têm, social. eles Então, têm, subordina a eles parte usam social. exceções. Eles têm essa tática. Eles usam exceções e aí as pessoas acabam se convertendo. Porque eles usam casos que, assim, realmente não dá pra você falar. Eu tava lendo eu cheguei a ler um pouco no começo do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. É engraçado que ela trata do nominalismo, né? Que é uma doutrina filosófica que ela nega os universais. Ela nega que haja essências incomuns para diversos entes, por exemplo. Não existe humanidade, nós não compartilhamos nada. A gente só tem um nome acomodatício ser humano, por exemplo, que mostra uma semelhança. Ela critica o nominalismo, mas depois ela é nominalista, ao negar que não haja uma essência feminina. Sabe? E isso é visível também em uma palestra que teve com a Márcia Tiburi e mais duas mulheres também, estudiosas, né, de gênero, né? Elas falam assim de um negócio chamado essencialismo estratégico, que elas chamam. Porque uma moça diferente da Tiburi e da outra lá, ela estava defendendo que na prática militante delas, elas não poderiam falar sobre sexo, nem sobre homem, nem sobre mulher, porque isso seria expressar a essência de algo. E as outras estavam discordando, porque elas falariam que não teria como agir como militar sem falar isso. Então, na prática, elas estavam dizendo que não tem como agir como a teoria, sabe? Foi engraçado essa parte. Vocês conhecem aquele documentário, O Paradoxo da Noruega? Já vi. Eu acho que já. É muito bom, né? Então, para quem não conhece, assim, era um comediante norueguês, e ele ficou intrigado com essa, assim, a Noruega realmente ali não tem nenhuma distinção mesmo, assim, há muito tempo trata as pessoas totalmente iguais, não tem nada que impeça, a sociedade já ela é igualitária no sentido do sexo, né? Então ninguém impõe nada a ninguém ali já há muito tempo e todo mundo é assim, né? E
havia uma constatação de que há empregos que tem mais homens e há empregos que tem mais mulheres, né? Pô, não tem explicação, porque a gente tenta, aí o governo fazia uma pressão para equalizar. Tipo assim, né, na engenharia, vamos fomentar mulheres ali, né? Pedreiro, bota um monte de mulher lá. Fomento de pedreiro de na companhia de esgoto, vamos tentar fomentar mulher ali, né? Na serviço social, vamos tentar fomentar homem, tem muito pouco homem, vamos tentar fomentar de alguma maneira. Aí o que aconteceu? Quando desapareceu, aí tinha um incentivo, funcionava, né? Tinha um incentivo, realmente algumas mulheres iam para isso, poderiam. Aí você tirava o incentivo e desequalizava de novo, né? Então tem alguma coisa estranha. Aí ele começou a entrevistar ideólogos de gênero noruegueses aí, né? E foram entrevistando várias pessoas no mundo, fizeram várias experiências. É muito maravilhoso ver o documentário inteiro, o paradoxo da Noruega. É igual ver a reação desse ideólogo no final. Isso, é muito bom, é maravilhoso. Outra experiência bacana também, naquela época eu lia a Folha de São Paulo, é uma perda de tempo. Aí tem o Hartmann, eu esqueci o nome dele, o primeiro nome, faz um tempo que eu não lembro, Hélio Hartmann, um judeu, né, filoateísta, assim, né, e aí ele expôs, mas com uma certa idoneidade intelectual naquele momento, ele relatou um experimento interessante, né, não dá para você falar que macacos tem uma sociedade opressora ali e tal, que vai, né, fazer... Eles pegaram macacos você cria como um animal, né? Então eles, assim, criaram um animal em jaula e tal, né? Era machos e fêmeas e os macaquinhos que eles criaram. Aí vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, pôr um bonequinho, uma boneca de macaco mesmo, e brinquedos, assim, masculinos, assim, um carrinho, alguma coisa assim, puseram para macaco. Aí soltaram lá. Aí viu-se que estatisticamente as macaquinhas iam lá nos bonequinhos de macaco e ficava acariciando, brincando de boneca mesmo. E os macaquinhos iam nos dois brinquedos, quando ia no brinquedo de boneca, ficava batendo. Fantástico. Ia lá, brincava de jogar pra cima, brincava com os brinquedos, mas assim, a brincadeira com a boneca era agressão, né? Ele sempre batia, né? Era a natureza do ali, né? Aí o Ellen Hartmann, ele falou assim, não dá para afirmar que esses são consequências de uma sociedade opressora que queria infringir aí o negócio, né? Infringir aí, moldar maléficamente os membros ali. E ele concluiu que o sentido, que a biologia ela tem um papel importante naquele momento. Não sei o que mais, eu nunca mais vi ele dessa vez. Os próprios mesmos ideólogos têm uma estratégia, assim, querendo ou não, é bastante inteligente. Eles pegam palavras que são bonitas, né? Tipo, igualdade, fraternidade, sociedade, assim, coisas maravilhosas. Eles colocam um slogan lindo, assim, trai muita pessoa mesmo. Só que eles mudam o sentido e aí eles conseguem implantar, eles implantam com muita facilidade. Assim, muita gente com mente fraca, assim, consegue, cai ali de cabeça porque houve igualdade, essas coisas. Eles tornam o negócio inatacável, né? Como é que você vai atacar a liberdade? Como é que você vai atacar a igualdade? Como é que você vai atacar essas coisas? Não tem como você fazer isso, né? Você fazer isso, obviamente, você está se colocando do lado do mal, né? Quer dizer, você tem que desmascarar os caras, mostrar que na verdade o que eles estão falando é mentira, e a coisa né? está dominada na sociedade, viu, gente? A gente é como se fossem uns peixes num aquário e nós não vemos a água aqui, mas a gente está mergulhado, bombardeado. O jeito é você parar de ver jornal, parar de TV. Você tem que se educar mesmo, né? Então você para, eu já não sinto mais a opressão da ideologia de gênero, também eu sou professor de matemática também, né? Quem é psicólogo mesmo, um amigo meu psicólogo, o cara sofre barbaridade, porque a sociedade inteira está bombardeando a sociedade de psicologia para eles reverterem tudo e tal. Então no consultório dele ele é super atacado, esses amigos psicólogos, né?
Então é complicado para eles. Eu tenho uma profissão tranquila e tal, né? Mas assim, no Colégio São Carlos mesmo, a gente sofreu. A gente sofreu. O último ano deles estudando no Colégio São Carlos foi uma maravilha. Foi um passeio de biologia de gênero. Sétimo ano, eu tinha uma... Colégio São 12 anos. 12 anos. No meu mano, colégio católico. Colégio católico. De freira. Freiras. Eu tinha uma aula, né? Assim, vocês todos não tinham. Infelizmente. No negócio. Tinha uma aula lá que chamava Atualidades. Bacana. E esse ano tem atualidades. Aí eu falava, então, beleza, né? Vamos falar sobre política. Copa do Mundo. Só que aí a gente debatia coisas assim, muito legais. A gente debatia assim, se uma mulher estava andando de roupa inadequada e fosse estuprada, se ela era culpada ou não. Esse era o nosso debate de debate. Facebook que importa. Isso. O debate é assim, mudava, tinha vários assuntos. Era sexo de vez em quando era homossexualismo, voltava para o sexo, homossexualismo, voltava de vez em quando. Nossa, igual pica-pau. Teve um dia que ele fez assim, eu era o número 12. Eu era o número 12. Aí ele falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer um debate aqui. Números pares com homossexualismo, números ímpares contra. Tem que defender o homossexualismo. Isso aí você vê que é uma violência com a criança, porque, primeiro, a criança ela não tem maturidade para assumir. Então, assim, uma criança de 12 anos não consegue debater. Mas é que tá, essa galera, ela fala assim, uma criança de 12 anos hoje pode escolher se ela é homem ou mulher. Só que a mesma galera fala, se você cometer um delito e com 16 anos, você não sabe o que você fez porque você é uma criança. Você pode escolher se você é homem ou mulher. Só que quando você escolhe o seu gênero original, então você é criticado. Esse pessoal não é bem intencionado, a verdade é essa. Quer dizer, eles vivem numa contradição tão grande que o senso moral deles... Você rejeitou. Aí eu vou defender pela pauta, assim, a regra do jogo é que ele tinha que assumir a posição parecida dele se o professor dá, para que ele escolheu a dedo quem ia defender. Ele quer quebrar o menino. Eu tinha um professor de história, eu tinha uma coincidência que ele na reunião você falou sobre isso. Às vezes assim, eu vi o ano inteiro. Eu tinha um professor de religião que chamava Paulo, né? Era um professor de religião católico, só que ele era obrigado a dar budismo, ele era obrigado a essas coisas. Foi despedido. Aí entrou um professor de religião novo, o nome dele era Pedro, né? Aí quando ele chegou na sala ele falou bom dia, né? Aí começou a falar da vida religiosa dele. E aí ele me falou que ele era ateu. Aí eu falei, como é que existe um professor de religião que é ateu? Beleza. Até aí tudo bem. Ele deve ter saído do cinema. O professor de religião ateu, ele falava que ele usava uma desculpa assim, o cara tem que ficar tipo 3 horas pensando para dar uma desculpa tão genial daquela. Ele falava que ele seguia alguém, só que ele não sabia quem que era. E quando ele chegasse no lugar, não sei lá como ele falava, ele ia saber quem que as pessoas iam falar, não, mas eu procurei você minha vida inteira. Entendeu? Aí quando falar, eu não te conheço, eu quero. Mas aí eu tinha um professor de história que ele era assim, ele era na negócio católico lá. O professor de história, é claro que ele era, assim, ele defendia o islamismo, era interessante. Eu fiquei com vontade de debater com ele, sabe? Reunião de pais você E era falava com esses caras? anticatólico lá no Colégio São Carlos. Reunião de pais você falava com esses professores? Não falei com eles. Assim, o professor, ele debatia o seguinte, né? Ele escolheu uma dupla. Eu tenho um amigo, assim, muito amigo, inclusive foi na minha casa, e ele tem origem iraniana. Aí o professor ele falou assim, vamos escolher duplas e fazer um exercício aqui, porque a gente está estudando os pilares do islamismo, coisa assim que a gente realmente estuda em história, né? E aí ele escolheu eu e ele, né? Aí tinha uma questão lá assim, em sua opinião, você acha que os islâmicos têm intolerância religiosa? Ele colocou sim, eu coloquei não. Aí ele pegou meu caderno e viu, né? Aí ele falou assim, isso aqui, ele já dava com a imagem aberta no negócio, porque ele sabia. Ele falou, isso aqui. Aí ele mostrou um bispo numa mesquita, né? Aí eu falei assim, mas professor, o bispo que foi na mesquita, não foi a mesquita que veio no bispo. Aí eu fui mandado pra fora da sala.
Na aula de Esse atualidade. moleque de bem, eu gostei de você. Na aula de atualidade. Na aula de atualidade também, ele passou um filme pra gente. Você vê que a criança naquele momento era ele. Hoje ele tá. Ele Eu passou tinha do 12 verdade. anos, entendeu? Ele era um menininho desse tamanho, cara. Não, O cara tem que ser muito fraco, e o né? seu Receber uma resposta filho, dessa, e o seu filho botar pra ter que fora. passar por isso é muito complicado. sabe? Imagina. Nessa aula de atualidades, tem um filme chamado Preciosa. Você já viu esse Sim. filme? Não? Então vejam, é um filme de uma mulher. Já dá pra De vocês uma verem mulher, que essa é tá uma mulher que 18 tem ela é obesa, ela é negra e ela é estuprada pelo pai e teve uma criança com o pai e a mãe dela vai lá e mata a criança e assim ela é totalmente abusada Vocês com 12 anos. Passou. 12 anos. O que acontece? Esse filme é um filme premiado. Não, esse filme Não, é um filme. é um filme de uma mulher que era Hollywood. abusada pelo pai e pela mãe e ela Não sei se ela é sobrevive. Eu vi a capa dele. Esse filme Preciosa é um filme de superação. Ele é um filme para adultos, tá bom? Com certeza. Põe criança pra ver. Ela jogou na televisão a criança da menina. É um filme assim, de superação. Então, ela, sabe quando sofre tudo, cai tudo no mundo dela, ela é gorda, negra, numa sociedade. Tem tudo pra ela se ferrar, racista. amiga. Ela assim, tá Aí eu acho que é padrasto, se você é pai, isso o pai estupra ela, tem uma criança com tem ele. uma criança, ela sofre isso, sofre todo tipo de violência. Aí a mãe violenta ela também, acaba com ela. Quando ela foge de casa, ela foge de casa. Depois que ela fica grávida, fica mais gorda, então ela fica assim, menos social possível. Então ela vai para uma clínica, ela vai para uma clínica por causa que ela não consegue se sustentar, porque realmente não dá para. Ela estava grávida, ela tava, assim, não tinha lugar onde ela ficar, porque a mãe dela nem sabia que ela estava grávida, ela fugiu de casa. Aí ela foi lá, aí um médico atendeu ela. Aí ela teve a criança. Nossa, E aí ela falou, vou voltar pra minha casa, né? Ela chegou em casa, né? Aí ela entregou, ela falou, deixa eu ver. Aí ela pegou, jogou a criança no sofá assim, e aí a minha ficou brava, bateu na bota da menina. Aí ela pegou, e era tipo uma casa, era uma casa assim com uma escada em caracol. Aí quando ela foi embora de novo, ela foi embora, só queria ver se a mãe dela aceitava, né? Aí ela perguntou, de que é o pai? Ele falou assim, esse é o marido. Aí ela foi lá, e ela saiu, ela pegou a televisão e jogou do negócio assim, e a criança morreu. E acabou o filme. Mas aí um amigo meu, que é o islâmico lá, não é islâmico, ele é iraniano. Ele contou pro pai dele, o pai dele falou com a diretora e eles pararam de assistir. Então Eu vi o falei com final. a diretora também. Porque, assim, Eu não vi o final desse dava filme uma maravilhoso Uma aí. aula aí, né? Eu falei duas. Aí, assim, não passaram o final desse. Na verdade, a história de superação. O que acontece? Aquelas crianças que estavam assistindo, elas nunca falaram pra elas assim, ó, seu pai pode te estuprar, porque acontece isso no filme. Você tá entendendo a gravidade do negócio? Isso não é pra Tipo criança. assim, né? uma criança tá vendo que o pai dela Isso não é nem pra estupra adulto, ela. né? É, até pra adulto faz mal, né? Presta Um atenção. negócio desagradável. O negócio da criança, né, é o negócio do É uma a idade pra ver o filme era 16. O Coringa dava 16, entendeu? Sim, agora. 18 também. Quer dizer, assim, foi uma época que assim, eu acho que as meninas estavam drogadas lá, viu? Não sei o que. Passa. Era terrível. Era de Ele história ou também da qualidade? passava Era Black na Mirror. aula das qualidades ou de história? Era qualidades. Qualidade. É que a qualidade É isso. trocava vários assuntos, né? Estupro, vai mudar. Teve uma vez que ele passou pra gente Black Mirror. Isso Eu não não tem sei poder sobre o colégio? Tipo, Algum poder. Algum poder. Quem é o responsável mesmo pelo colégio? É uma São diretora. as irmãs sacramentinas. E elas têm uma superior. Tem uma Elas Tem têm uma uma ordem, o superior. bispo não tem poder sobre ela. Isso. Não tem O poder que sobre acontece? Não, assim, eu não vi o depois, assim, teve uma crise, aí já caiu a diretora, já caiu. Não sei nem quero Uma saber o que diretora muito aconteceu boa com a lá, uma diretora, assim, ela já era uma diretora realmente boa. Só que ela não conseguia contratar as pessoas. Porque assim, ela contratava, ela deu um tiro no pé quando ela contratou aquele professor lá. que era ela falou que ela aquele errou do contratar ateu. o professor O ateu. professor ateu. Você vê que é uma Ela errou. fraqueza de
entrevista, o cara todo tatuado, né, vai falar que você não consegue ver. Parece que não entrevistou, sabe quando o cara manda um currículo aí, opa, tá precisando de um professor de religião, cai um currículo ali, ela abre, opa, É de religião. fechou, assina, vem segunda-feira aqui. RH. Manda no domingo. Não tem cuidado. Teve uma vez também um caso interessante de ideologia de gênero também, lá no Colégio São Carlos. Ele estava acho que ele estava na 5ª série. No caderno de matemática. Deixa que eu conto, deixa comigo. Eu falei, beleza, né? Sou professor de matemática eu sou professor, presta atenção, né? Quando que você vai imaginar que o livro de matemática é um livro de ideologia de gênero? Não dá pra ter. O livro de matemática é um livro de ideologia de gênero. O livro didático de matemática. Aí eu vou ler, vamos ver o que meu filho vai aprender esse ano, né? Aí abri a primeira história. A primeira história era uma história em quadrinhos. Então, chega o pai lá, não é só de ideologia de gênero, não, minto. É uma história de desconstrução familiar. Da ordem. Então, no primeiro Blim Blom entra o pai assim na cena, né? Vim buscar vou chamar de José, o nome do menino, o Rafael. O Rafael, nada contra o Rafael. Inventa qualquer coisa. Vim buscar a criança, né? Pai, eu vou ter prova segunda-feira de matemática. Não, vamos passear, filho. Tá? Leva ele no shopping. Quanto que é a entrada? R$12, me dá 2. Aí o menino na cabeça, o balãozinho, 2 vezes 12 igual 24. Não sei o que, me dá várias situações matemáticas, assim, durante a história inteira. Aí então o pai passa o dia com a criança, chega no final do dia, ele devolve a criança para a mãe, e aí ele fala assim, filho, eu não consegui estudar com você. Eu não deixei você estudar, né? Não, pai, eu estudei bastante com você. Enfim, quer dizer, olha só, tá expondo as crianças a uma situação de assim, eu não sei se as crianças tinha até maturidade, provavelmente vai entrando para osmose. Aí você vai, assim, é uma situação de pais separados. Quando você lê o livro, não tinha uma família normal. Todas as famílias, um filho era criado com avô, só não tinha o pai, a mãe e as crianças. É o único caso que não aparecia de família ali. Assim, tinha várias histórias. Essa, na verdade, a primeira eu já acho assim, eu achei tão grave, era tão brutal. Aí eu li o livro inteiro, assim, li todo o livro, né? Peguei numa sentada e li o livro inteiro. Assim, era realmente a história mais grave, mas todas as outras, por exemplo, não tinha mais casos de apologia, mas assim, você abre, assim, reunião de pais, você olha para os pais ali, não tinha uma família normal. Então você vê que o livro era um livro, assim, as editoras, elas são, não sei se a editora ou se é o MEC na época, né? Teve a história do Haddad lá, com o tal do kit gay, né? Falando em kit gay, na semana passada a USP soltou uma cartilha, tá divulgando agora, talvez você tenha visto lá. Começou segunda-feira passada a divulgar sobre cartilha sobre USP Diversidade, é o nome do órgão, USP Diversidade. E fizeram um glossário, sobre, não sei se um glossário gay. Daí tinha lá, o que é ser gay? O que é ser homossexual? O que é a sigla LGBT? O que é a sigla LGBTQYZ? Era um glossário. Não, eram 23 letras, eu não vou saber, é um monte de consoante. O alfabeto inteiro. Eram 23 letras. É o alfabeto. E o último é o mais, para incluir possíveis opções. Daí tinha outra que eu nunca tinha ouvido. Tinha lá, o que é uma drag queen? Deu um de baixo, o que é um drag king? Que esse eu nunca ouvi falar na vida. É uma mulher que se veste de homem. Uma mulher que se veste de homem. E esse inventaram para a cartilha, porque eu nunca ouvi falar disso. E é um material oficial da USP. Meu Deus. É um material oficial da USP, do selo USP lá. A gente que está pagando. E está sendo distribuído pela universidade. Acho que eu vi, mas eu ignorei, porque da USP eu espero tudo. A capinha é roxinha. Quando eu tava lá, eu ainda tava com o professor Paulo, né? Ele era católico.
Só que ele era católico, só que ele falava que como Maria e José só tinha uma criança, a gente também só podia ter uma criança também, que tava bom. Mas não tipo. Tá, não vou nem contestar isso, continua. É o exemplo supremo. É o exemplo assim, se a mãe de Deus só tem uma criança, por que eu posso? Por que eu não tenho mais uma? Não, a criança falou, pô, faz sentido, cara. Eu gostei. Vai voltar a ser Mas a criança falou, cara, como é que faz sentido, cara? Se eles têm só um filho, se Deus, né? Se a mãe de Deus tem só um filho, por que eu sou obrigado a ter mais, cara? Não faz sentido. A criança botava naquela minha cabeça. E enfiava assim, budismo. Tinha um negócio que era assim, era tipo um caça-palavras, assim, com todos os pilares do islamismo. Era uma maravilha, né? Tinha. Aí teve um dia que eu tava, meu pai, eu falei, a gente falou, eu tava lá, né, eu cheguei em casa, aí eu falei, João, vamos lá comprar pizza comigo, né? Ah, beleza, eu entrei no carro lá. Eu falei, pai, você sabia que tem mais deuses? Eu, palhaçada é essa? Aí meu pai ficou dando volta no quarteirão ali, por quê? Esticar o caminho. Esticar o caminho, porque aquele negócio lá, ele pegou, sabe quando você pega a espada, assim, você dá, assim, que ela foi lá, foi tensa, que ela tem que envergou, porque eu não posso acreditar mais nada, entendeu? Porque foi tenso demais. Só me empurrando ali com a barriga, aí no final do ano, tchau. Ah, pelo amor de Deus, Que realmente ainda me deixaram mais um ano lá, cara. Ah, não, Sapien, olha que maravilha que você estuda lá. Não tô falando que não conheço, sabe? Mas eu não espero nada que preste em nenhuma escola. Sério mesmo. Eu vou falar assim, mesmo sendo um católico assim, que batia de frente com esses caras, quando eu cheguei lá naquele grupo, eu tava ideologizado, entendeu? Eu tinha uma ideia completamente diferente, entendeu? Eu realmente fui forjado mais uma vez lá, entendeu? Mas... Você passa muito tempo com doutrina aversa à fé, você acaba aceitando de algum modo. Acaba acostumando. É aquela. Você tem que aceitar porque você é colocado contra, né? Você tem que fazer provas. Pra passar de ano. Eu tenho amigos no Colégio São Carlos, meu, que agora são gays. Eu tenho amigo lá, tá? Que agora é gay. Nossa, mas tem Amigo muito. bastante, assim. Naquela época da novela, tem uma novela que tinha um gay que era glamorizado. Ah, não é que teve um primeiro beijo gay, todo mundo bateu no Talvez. Era o Matheus Solano, né? Acho que sim, mas eu realmente não sei o nome nem do personagem. Na época eu vi. Ou seja, falar teve uma que assim, era pra ser, mas não foi. 2013 isso. Ah, não. Isso, Eu não era convertido. era um cara assim, que ele era do mal, mas assim, ele era divertido, ele era um cara. tô ligado, Ele era Matheus Solano. Matheus O que você tá falando? Então, nessa época, foi assim, a Globo, o próprio Silvio de Abreu falou que ele tentou várias vezes colocar personagens gays, mas sempre a sociedade rejeitava. Então, aí ele teve que vir, assim, introduzir o personagem na introdução. Não como gay, introduzia ele. Quando a pessoa ia no meio da novela pro fim, quando a pessoa já havia uma empatia do público com o personagem, ele vai, aí que ele vai mostrando que ele é gay, tá? Para introduzir. Aí veio esse personagem do Matheus Solano, que, vamos assim, glamorizou o homossexualismo, né? Aí uma amiga nossa é professora de educação física lá no Jesuíno de Arruda, naquela época. Ela falou que naquela época 25 das meninas viraram lésbicas e 30% dos meninos viraram gays, por causa da novela. Quer dizer, todo mundo só fala Cara, isso. é legal. As pessoas gostam dele, então eu também Aí não ela consegue vir. falou assim que era interessante, porque até as brincadeiras da educação física, quando o cara virava gay, ele parava de jogar bola, ele parava. As meninas também, elas mudavam de comportamento quando virava gay. Aí uma vez eu tava lá, a coisa tá tão forte já a Marília, minha esposa, fazia um curso lá no Senai. Aí eu ia lá, é o horário do curso de costura ali. Eu fui lá pegar ela, né, e tinha uns adolescentes conversando ali, né. Eu tava lá, escutando a conversa ali, aí eles falaram assim, meu namorado é bissexual, tudo bem, isso aqui, tá, sabe, já... Tá tão banal, a coisa tá terrível. Isso é de uma universidade, né? Oi? A gente que é errado de pensar diferente. Não Segundo. são eles que estão errados ou qualquer coisa tipo. A gente.
Que nem, assim, esse negócio de homossexualismo é uma coisa muito recente. Porque, assim, hoje, assim, eu sempre quando chega na hora do almoço, meus irmãos vão lá e ligam na SBT pra assistir o Chaves, né? Aí hoje lá, até as 3 horas da tarde, passa o Chaves lá. Aí hoje eu tava sempre gostando daquele episódio, cara. Quando o Chaves... Quase que não é repetitivo, né? Já vi muitas vezes. E toda vez que eu vejo, eu rio. Até hoje eu sou assim. Toda vez que eu vejo, eu rio daquele episódio. Eu rio muito, assim, cai no chão. É um episódio que o professor Girafales ele vai na casa do seu Madruga e ele fala que ele tá apaixonado. Aí ele falou assim... Aí ele falou assim, não, mas eu não sei como expressar. Aí ele falou assim, não, mas é o seguinte, então, você finge que você é eu e eu sou Dona Florinda. Aí ele falou, professor, já falei que o meu negócio é futebol. Aí eu falei assim, não, pago 20 dólares, não, 50, não, 100, 100 cruzados. 20 manos. Aí ele falou assim, beleza, né? Aí ele começa a se declarar, né? Aí ele falou assim, não, ele vai se declarar e ele tá na janela assim, aí ele fala as coisas, aí eles ficam chocados assim. Aí saiu o professor Girafales por causa da Dona Florinda e o Kiko já saiu de perto, assim. Aí sai o seu Madruga e fala, Chaves, ele toca no Chaves assim. É um problema da década de 70. Moralizante. Hoje em dia você vê que. Aí o Kiko, ele vai lá e conta pra mãe dele que o professor Girafales é homossexual. Aí ela bate nele, aí o Kiko fala assim, não se precisa que a gente tá ali. Ele, sim, papai. Aí sim, mamãe. Aí ele vai dar de ele entra em casa. Quer dizer, é o único conteúdo contra a ideologia de gênero que tem na TV que eu sei. Cara, mas é muito engraçado porque quando ele fala assim, dá um zoom na cara. Contra não, vamos dizer assim, ele simplesmente mostra qual que é o pensamento na época, da década de 70. Que é Inclusive, esse episódio aí é proibido em alguns países. Ah, Esse não episódio aí, quer dizer, ele é cortado porque ele oprime. Aqui eu acho que não seria proibido, não. O Silvio Santos acho que pagaria a multa e passaria. Ele passaria. Você teve mais outras situações ruins, fora essa, com a sua professora? Várias, ó. Tava falando da família, né? Foi apresentado pra gente um livro sobre família, né? E assim, aí tem lá família de 2 mães, de 2 pais, de 2 mães e 1 pai, sabe? Umas coisas assim, pavorosas. E assim, todo mundo feliz, colorido, alegre, tal, bem vestido. E aí na família verdadeira, que é o pai, a mãe, aí é sempre assim, uma mãe mal acabada, um pai, tipo assim, nem nada, cansado, um monte de filho, de criança suja, sabe? E era assim, apresentado, um monte de livro assim, que você tinha que defender a diversidade da família, sabe? Assim, e tanto que assim, a gente teve uma prova. Amor, fala todas as línguas. A gente teve uma prova que tinha que defender homossexual, tinha que apoiar feminista, não sei o que lá. E aí eu não defendi.